Continuando nosso curso de numerologia, nessa aula nós vamos estudar qual a relação da numerologia com o tarô e como nós podemos utilizar o tarô para entender a numerologia. Mas antes disso, vamos estudar alguns princípios implícitos que eu não falei a vocês, mas a essa altura do curso eu espero que vocês já tenham conseguido entender. Mas se não tiverem entendido, aqui nós vamos esclarecê-lo. Quais são esses princípios? Os antigos místicos viam os símbolos matemáticos não apenas como operações aritméticas, mas também como representações de forças cósmicas sutis. O sinal de mais e o sinal de menos carregam profundos significados relacionados ao fluxo de energia entre os planos espiritual e material. O símbolo de mais representa a sublimação e elevação da energia para um nível superior de consciência espiritual, simbolizando a jornada da alma rumo à iluminação e à união com o divino. É visto como um canal ascendente de refinamento vibracional. Esse texto, ele mostra algo que eu já falei para vocês lá na aula de Cabala, né? Onde a energia, a Cabala, ela poderia ser tanto representar a ascensão quanto a queda. E o símbolo de mais representa a ascensão da energia. Por outro lado, o símbolo de menos representa o movimento inverso, né? Representa a descida ou projeção da energia espiritual para o plano físico material. Simboliza a manifestação das ideias e intenções superiores na forma tangível da realidade terrena. É o que eu também já falei para vocês lá na aula de Cabala, onde a queda da energia aqui está simbolizada pelo símbolo de menos na numerologia. Eu ensinei vocês a calcular o caminho de vida somando todos os dígitos da data de nascimento de uma pessoa. Porém, esse valor que a gente chega, que no caso do Jair Messias Bolsonaro é o número 8, ele é uma energia espiritual já sublimada, se é que eu posso dizer assim. E alguns astrólogos têm críticas com relação a esse método de cálculo, porque eles acreditam que a gente precisa também não só calcular a energia sublimada, mas também a energia, a volta dessa energia, né? Ou seja, como que a pessoa pode aplicar essa energia no dia a dia, no seu dia a dia, né? Na vida terrena. Então, o 8 já é uma energia sublimada. Então, seria necessário que a gente tirasse, entre aspas, essa sublimação da energia com a operação inversa, que é a operação de menos. Para a gente entender como que essa pessoa em específico aplica essa energia no dia a dia. Vamos fazer isso aqui agora, mudando o método de cálculo do caminho de vida. Então vamos separar, colocar entre parênteses aí os dígitos do dia, mês e ano de nascimento. E ao invés... E nós vamos subtrair o dia do mês e do ano. Então, quando a gente faz esses cálculos, a gente chega no número 20. Eu não vou reduzir esse número para 2, vocês já vão entender o porquê mais para frente. Mas, ou seja, o que esse menos ele significa, ele mostra para a gente, é que o Jair Messias Bolsonaro, ele aplica a energia do número 8 no seu dia a dia por meio da energia 20. Vamos entender agora o que isso significa utilizando as cartas do tarô para ficar mais fácil o entendimento. A 8ª carta do tarô é a carta chamada A Força. E a 20ª carta é uma carta chamada O Julgamento. Utilizando uma inteligência artificial para interpretar essa combinação de cartas, a gente chega na seguinte interpretação. Essa combinação é valiosa em diversas áreas, como liderança, negócios, política, esportes e até mesmo em nossas vidas pessoais. Ela nos permite ser assertivos e realizadores, mas sem perder o equilíbrio e a sensatez necessários para o sucesso duradouro. Ou seja, o que essa combinação mostra para a gente é que Jair Messias Bolsonaro ele tem uma força, certo? Ele é representada pela carta de número 8, mas ele aplica essa força de uma maneira comedida, de uma maneira cuidadosa, aqui representada pela carta do julgamento,
porque ele sabe, se ele extrapolar o limite, ele vai ser severamente penalizado. Essa combinação de cartas também é interessante porque a carta do julgamento ela é uma carta muito ligada a massas, né, ao chamamento em massa, conforme vocês podem ver aí pela imagem, né, onde tem aí um anjo chamando várias pessoas. E esse poder de chamamento o Jair Messias Bolsonaro também possui, ao convocar as pessoas para irem para as ruas, né, se manifestar. Então ele também tem esse poder, né, e ele sempre faz isso de uma maneira cuidadosa. Outro momento que a gente precisa, em outro momento do curso, ter esse entendimento também é importante para a gente entender alguns pontos do curso. Aqui na parte das pontes, eu mostrei para vocês esse método de cálculo, né, que é o caminho de vida menos expressão e o desejo do coração menos personalidade, ou seja, o que essa fórmula de cálculo mostra para a gente é como a pessoa ela vai se integrar no mundo em que ela vive, né? Então, o sinal de menos nessa fórmula mostra pra gente isso, né? Mostra, tipo, qual a energia que essa pessoa precisa desenvolver no dia a dia para ela ter sucesso em sua vida. E a gente viu que o Jair Messias Bolsonaro, em ambos os casos, tem o número 9, ou o número 0 aqui nesse lugar, nas pontes. Isso significa que ele pode ter sucesso em diferentes áreas, de diferentes maneiras. Ou seja, não importa qual ponte ele escolha, ele sempre chegará do outro lado, né? Ele sempre chegará do outro lado melhor do que ele estava antes de atravessar a ponte. Então, para ele é irrelevante qual ponte ele escolhe, porque ele sempre alcançará o sucesso. Todas as pontes estão abertas para ele chegar ao sucesso. E o número 0 no tarô é representado pela carta do O Louco, que mostra aí um homem à beira de um precipício com seu cachorro, né? Simplesmente pronto para se atirar. Então, o mesmo caso também acontece aqui. Nas pontes do Jair Messias Bolsonaro, não importa qual ponte ele pegue, ele sempre chegará ao sucesso. Vamos nos aprofundar agora no tarô, né, propriamente dito. Vamos conhecer agora o tarô. O tarô, ele é um baralho composto por 78 cartas, né, com 22 dessas cartas sendo de arcanos maiores e 56 sendo de arcanos menores. Alguns tarôs são divididos por naipes nos arcanos menores, ou todo o baralho ele é do tipo associativo. Então, nos 22 arcanos maiores, né, a gente tem aí os arcanos de 0 a 9, sendo uma energia mais sublimada, ou seja, são energias aí que mostram mais um aspecto espiritual da vida da pessoa. A gente tem o arcano 10 como sendo um meio termo, né, um arcano que faz a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a gente tem os arcanos de número 11 a 21, sendo arcanos mais ligados à descida da energia, né, mais ligado às consequências, né? Eles servem mais para a pessoa repensar suas ações no plano terreno. Então eu trago aqui esse exemplo, onde aqui do lado esquerdo nós temos aqui o tarô egípcio de Kier, onde ele é um tarô do tipo associativo, porque vocês podem ver ali embaixo, vocês têm o nome da carta, a letra hebraica associada a ela, o número associado a ela, bem como elementos do zodíaco também associado a ela. Então, esse baralho é do tipo associativo. E nós temos o tarô de Rider-Waite, que é um tarô clássico, que é do tipo naipe, separado em naipes. Mas, e veja que ele não é associativo.
porque ele não tem, só tem o número da carta qual ele representa e mais nenhuma outra informação. Mas percebam assim que meio que nos 22 arcanos maiores não existe uma diferença muito grande de um tarô para o outro. Eles costumam ser praticamente os mesmos, as mesmas ideias, né, as mesmas figuras inclusive. O problema está aqui nos 56 arcanos menores, aonde do arcano 23 ao 78 a gente tem aí uma energia que das cartas que ela pode ser que elas assumem ao mesmo tempo tanto a energia sublimada quanto a energia não sublimada. Então aqui do lado esquerdo novamente nós temos o tarô egípcio de Kier com a carta de número 23, né, que é a primeira carta dos arcanos menores, e nós temos ali do lado direito o rei de paus, que é uma das primeiras cartas dos arcanos menores do tarô de Rider-Waite. E agora vocês devem estar olhando para essa imagem aí do tarô de Rider-Waite e se perguntando como contar os números em tarôs separados por naipes. Porque conforme a gente viu aqui, ó, não tem número nessa carta. Então como eu sei que ela é a carta de número 23? Existe uma sequência, tá? Pra gente definir o número da carta. A gente começa ali pelas cartas de paus, depois copas, né? As de brilhante, né? Que eu esqueci o nome agora, são de espadas. Não. Enfim, tem essa ordem aí. E a gente começa de trás para frente. Então o rei, ele é a primeira carta. Depois a rainha, o cavaleiro, o pajem e do 10 até o número as. Então é essa ordem que é seguida para a gente contar o número das cartas nesse tipo de tarô. E agora uma curiosidade, por que os tarôs têm 78 cartas? Os números de 1 a 9 representam o começo e o fim de um ciclo. A gente viu isso ao longo do curso. Complementando-o com 3 graus, chegaremos em 12, representando um ciclo completo onde o conhecimento foi devidamente aplicado, compreendido e internalizado. Se somarmos os números de 1 a 12, obteremos o número 78, indicando a finalização de um ciclo maior onde todos os aspectos da vida são transformados. Então, o tarô, ele nada mais é do que uma maneira da gente representar os ciclos de evolução da alma de uma determinada pessoa, né? E eu espero que com a ajuda do tarô, vocês consigam interpretar mais facilmente os números, tá? Porque eu sei que é difícil mesmo interpretar os números, tá? Mas aí, agora com esses truques, eu acredito aí que vocês vão conseguir agora mais facilmente, tá? Então é isso, espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida deixe nos comentários e nos vemos nos próximos vídeos.